do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, gente, eu sou o pastor Cícero, vocês já me conhecem, sou um dos professores da classe da mocidade. Eu tenho o privilégio de professorar, ensinar com vocês, com o professor Beto, né, que é um escola, que é um professor, a Juliana, a Bruna, são eles excelentes professores. Então, a primeira aula, o professor presbítero Beto deu o contexto geográfico, o contexto cultural, onde estava a cidade de Corinto, e as grandes crises e as grandes dificuldades que a igreja recebeu por ser uma igreja de uma cidade multicultural. A segunda aula foi com a professora, a querida Bruna, que falou sobre a igreja sem partidos, isto é, exatamente porque a igreja tinha muitos partidos. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cristo, e a Bruna, a professora, colocou com muita clareza o que significava isso. Depois a professora Juliana colocou sobre a questão da cruz, né? A mensagem da cruz, a centralidade do Evangelho. Paulo fala nessa terceira lição, que foi lecionada pela Juliana, sobre a cruz de Cristo, ok? Então nós estamos aqui na quarta lição. Estamos falando sobre uma igreja disciplinada. Não estamos falando sobre uma igreja disciplinadora. Por que não? Porque ela estava sendo disciplinada por Paulo a partir do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acho que nessa sequência, vocês chegando na quarta lição, vocês vão entender o texto que eu quero ler para vocês, que é 1 Coríntios capítulo 5. Preste atenção, é um texto muito curioso. Diz o seguinte, Paulo no capítulo 5, continuando a sequência do professor Beto, da professora Bruna e da Juliana. Então ele chega num foco na igreja dos problemas da igreja, que era o problema disciplinar, ok? Diz Paulo assim, o apóstolo dos gentios, o apóstolo das gentes. Ele fala assim, capítulo 5, ouça, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, pagãos, isto é, haver que se atreva a possuir mulher do seu próprio pai. Então havia um problema seríssimo, disciplinar, dentro da igreja de Corinto. E Paulo está dizendo, olha, vocês nem se chegaram a se indignar com isso? Acham que isso é muito natural, que vocês são pluriculturais, multiculturais, e isso não tem problema nenhum? Olha o que Paulo diz, e contudo, ainda vós andais ensoberbecidos, e nem chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio o que tamanho o traje praticou. Eu, Paulo, na verdade, está dizendo, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, isto é, o cara que está morando com a madrasta dele, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, que é o dono da igreja, essa pessoa seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai, pois, fora
o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem o fermento. Pois também Cristo, o vosso cordeiro pascal, foi imolado, e por isso celebremos a festa, não com o fermento, nem com o fermento da maldade, com o fermento da malícia, e sim com os fermentos dos asmos, da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, outra carta, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me, contudo, não propriamente os impuros dentre o mundo, ou aos avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Olha, é um texto muito complicado, que está falando sobre um problema da igreja, de um problema da disciplina. Alguém que estava tendo um problema seríssimo na igreja, que era coabitar relação sexual com sua própria madrasta. E a igreja observou aquele fato e ficava pensando, olha, isso não é tão problemas assim. Nós temos na cidade de Corinto, como o professor Beto na primeira aula diz, temos problemas gravíssimos. Isso aqui é um probleminha a mais. Nós vamos suportar isso. Paulo estava dizendo, vocês não se escandalizaram com isso. Vocês acharam que isso era uma coisa normal. Então Paulo está dizendo, olha gente, a igreja de Cristo não é assim. A cidade de Corinto é uma coisa, a igreja de Cristo é outra coisa. Então vamos pegar esse jovem que está morando com a sua madrasta, vamos reunir com ele, vamos exortá-lo, vamos chamá-lo à atenção para que ele se converta, se ele se arrependa. Parece-me, com o texto, salvo melhor juízo, que esse indivíduo não estava muito interessado em se arrepender. Não estava muito interessado em ter uma vida nova e diferente, abandonar o seu pecado. Então Paulo disse, então vamos julgar essa pessoa, vocês e o meu espírito. Paulo estava longe, não estava em Corinto, mas que meu ânimo, meu desejo, se una ao desejo de vocês e julguem esta pessoa, porque ele não quer se arrepender. Separe ele da igreja, para que a igreja não sofra dano. E então, Satanás vai trabalhar com ele de tal forma que ele vai se arrepender. Como diz Paulo, então que o Satanás trabalhe com a carne dele, para que o espírito seja salvo no dia do juízo. Então Paulo não está trabalhando de uma pessoa que se arrependeu. O contexto de 2 Coríntios capítulo 5 é uma pessoa que estava contumaz, como diz a Escritura, e como diz a Bíblia, como diz a nossa Constituição presbiteriana. Aquela pessoa que é contumaz, que não quer se arrepender, ela vai ser julgada. Depois eu cito para vocês como é que funciona isso. Ok. Então Paulo está com um problema dentro da igreja, está instruindo a igreja para que a igreja seja disciplinada. Por que o tema é a igreja disciplinada? Porque, na verdade, quando a igreja disciplinar aquele indivíduo que não quer se arrepender, ela está se disciplinando a si mesma. Porque Paulo diz, vocês andam ensoberbecidos, como se isso não tivesse problema para vocês. Isso é problema da igreja. O problema do indivíduo
é problema da igreja. O problema da igreja é problema do indivíduo. Se uma igreja de Jaú causa problema, por exemplo, presbiteriana em termos comunitários, isso vai afetar ao indivíduo, vai afetar a você, meu aluno que está me ouvindo, vai afetar a mim como pastor, ao presbítero Beto, a professora Juliana, a professora Bruna. Por quê? Nós estamos interligados uns aos outros. O que afeta um, afeta o outro. O que afeta o outro, afeta um. Interessante notar esse problema do 1 Coríntios capítulo 5, que eu li para vocês no começo. Vale a pena a gente prestar atenção e ver os princípios disciplinares e éticos da igreja. Eu estou falando isso porque essa igreja é uma igreja disciplinada. Não uma igreja disciplinadora, porque ela não estava disciplinando. Então Paulo estava disciplinando a igreja para a igreja disciplinasse aquele indivíduo. Nós vamos ver para frente o que significa uma disciplina. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 5, a gente pensa, Paulo estava querendo ferrar aquele cara, acabar com aquele cara. Não é isso. Tanto que Paulo sabe, lá no final do capítulo 5, que ele não ia para o inferno. Ele ia ser tratado por Satanás. Porque ele não queria ser tratado por Deus. Porque ele não queria ser tratado pela igreja. Então Paulo sentencia que o corpo seja entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do juízo. O que é uma disciplina? Por que Paulo estava dizendo que esse irmão, nunca deixou de ser irmão, meu irmão querido e amado, do capítulo 5 de Coríntios, devia de ser disciplinado, para que a igreja pudesse aprender a temer o Senhor. Então esse é o propósito da disciplina, que a igreja, através da disciplina, tema a Deus. Quando uma igreja disciplina, o conselho disciplina, é Deus que está disciplinando. E então, através do canal, do veículo da igreja, esse irmão ou irmãos, ou um grupo, no caso aqui de 1 Coríntios, esse irmão, capítulo 5, tema o Senhor. E a igreja aprenda nessa disciplina que Deus não tolera o pecado. Olha, outra coisa é que a igreja precisa de demonstrar com a disciplina do irmão. Outra coisa, primeiro, que a igreja toda tema o Senhor. E que segundo, que a igreja mostre claramente que Deus não concorda com este modelo de procedimento. Cícero, mas na minha igreja tem um casal assim, tem um fulano assim. Eu não sei. A única coisa que quero dizer é que Deus não concorda com isso. E você, como meu aluno da escola dominical, também não concorda com isso. Também há de discordar com isso claramente. Olha, nós temos aqui a Constituição da Igreja. A Constituição da Igreja não é a Bíblia, não substitui a Bíblia, mas ela coloca os princípios disciplinares para membros que, por acaso, incorrerem em erros, aqueles que querem se arrepender, aqueles que querem não se arrepender, assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 18. O que Mateus capítulo 18 Jesus nos ensina? Se você vir o seu irmão a cometer um erro, você não deve falar para o pessoal da igreja. Você viu fulano, você viu a fulana, você viu o Beltrano, você viu a Beltrana. Não! Mateus capítulo 18 nos ensina que a primeira coisa que um cristão verdadeiro deve fazer no que tange a disciplina é chamar o irmão. Se você perceber ou se você vir um irmão cometer um ato pecaminoso dentro da igreja, a primeira coisa, antes de falar com o pastor, antes de falar com o conselho, antes de falar ou fofocar com o irmão, você deve chamá-lo.
E Mateus 18 nos ensina, chame o irmão. Se ele não se arrepender, chame, Mateus 18, duas testemunhas. E vai e procura. E as duas testemunhas presentes, conversem com ele, tentem com ela dissuadi-lo ou dissuadi-la a abandonar naquele pecado. Se com você e mais duas testemunhas, essa irmã ou esse irmão não se arrependerem, então Jesus diz, chame a igreja. Ou seja, um grupo maior. E esta igreja, o grupo maior, vai então, em última instância, separá-lo e chamá-lo de gentio e publicano. Ou seja, não tem mais contato conosco. Notem, existe uma chamada pessoal, num grupo menor de 2 e depois a igreja. Como Jesus nos ensina, também a constituição da igreja. Talvez você não tenha isso, mas vale a pena você conhecer. Dentro da Constituição há o CD. O que é CD? Código de Disciplina. E você vai ver como é interessante esse código de disciplina que está de acordo com a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Isso jamais substitui a Bíblia, mas isso está submisso o que ensina a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, a disciplina tem como alvo que as pessoas temam ao Deus que não concorda com o pecado. E que existe uma igreja humana que também não aceita o pecado, que propõe uma discordância com o pecado. Qual é o propósito disso? Que a igreja tema a Deus, que os homens temam a Deus e que a igreja discorde do pecado. É que o indivíduo seja restaurado. Lembra Mateus 18? Vale a pena você ler lá. Se no caso de você falar com ele e se arrepender, acabou o problema. 2 testemunhas foram com você, se arrependeram, ele se arrependeu com as 2 testemunhas, problema resolvido. Se arrepender com a igreja, também está resolvido. Mas se não arrepender com a igreja, ele é afastado da igreja. Ele é considerado como gentio e publicano. Eu queria que vocês abrissem isso aqui um dia e pudessem ler. Olha o que diz o artigo 2. A disciplina eclesiástica é um exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre os membros, aplicado de acordo com a palavra de Deus. Olha o que diz mais. Parágrafo único do capítulo 2 do Código de Disciplina. Vê se não concorda com Mateus 18. Toda disciplina visa edificar o povo de Deus. Olha bem mais. Corrigir o faltoso com as suas faltas, promover a honra de Deus e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem do culpado. Olha se não concorda perfeitamente. Isso aqui não é Bíblia, mas veja se não está de acordo com a palavra de Deus. O artigo 2, então, o que ele quer no final? Não descer a lenha, como diz o Chico Buarque, joga a pedra na gemi. Não é isso. O sentido é, no final, restaurar o faltoso, trazer o culpado para o arrependimento, para uma vida de santidade, para uma vida de plena comunhão com a igreja. Algumas pessoas imaginam que tem um lado da igreja, que é do conselho, e às vezes o conselho se reúne também, se você não sabe, em tribunal. Não é só um conselho para resolver problemas da igreja. Às vezes é um problema de tribunal, que é um problema de culpa ou de crime. O conselho se reúne como tribunal. Por isso, meu aluno da escola dominical, se você vota para presbítero, pense bem em quem você está votando, porque ele será juiz da sua causa, juiz das nossas causas. Por isso que a igreja presbiteriana zela tanto para a eleição dos seus oficiais, que graças a Deus a nossa igreja de Jaú tem feito com muito zelo.
com muita disciplina. Para que um nome chegue ao presbiterado ou pastorado, tem que passar por filtros, filtros e filtros. A Igreja de Cristo deve ser, em última análise, a preocupação de cada um líder da igreja, cada um irmão da igreja, cada um presbítero e cada um pastor. Sabem por quê? Porque nós estamos zelando pelo corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Por isso ela tem que ter esse lado da disciplina. Porque para nós, protestantes, reformados, calvinistas, a igreja é santa. Santa não é perfeita, mas que anda dentro dos padrões do Evangelho, dos padrões de Cristo. E deve exalar a santidade, a retidão, a pureza moral e espiritual de Jesus através dos seus membros. É interessante, você é aluno da escola dominical, se você frequenta a igreja do modo geral, você vai perceber que é assim, que a igreja é santa. Primeira característica, ela é santa. Segundo, ela é una. Não existem duas igrejas. Por mais que a gente, como presbiteriano, tente centralizar a doutrina reformada, que é maravilhosa, como se fosse a única igreja, não é. A igreja é santa e ela é una. Una. O que é una? Una significa que tem características comuns. Todos aqueles que são santificados pela igreja se tornam uma unidade da igreja. Então a igreja é santa e una. Não existem duas igrejas aqui em Jaú. Não existe a igreja Assembleia Presbiteriana, Batista e outras igrejas quaisquer. Não existe. Só existe uma igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu chamo de igreja una, nota quando eu falo na ceia do Senhor. Repare, esta ceia, esta mesa, não é a mesa da igreja presbiteriana. Já notaram? Essa mesa é do Senhor. Olha bem, qualquer irmão de qualquer igreja evangélica que professa a fé no único Senhor e Salvador Jesus Cristo, devem esses irmãos participar da ceia conosco, presbiterianos. Uma das razões porque eu sou presbiteriano é que a igreja de Jesus, ela não é múltipla, ela não é plural, ela é una. Só há uma igreja. Então uma igreja santa, una, mas há uma outra característica, ela é disciplinadora. Mas disciplinadora por quê, Cícero? Nós não somos uma família? Como é que você foi criado quando criança? Quando seu pai, sua mãe te disciplinavam. O que eles queriam com isso? Maltratar vocês? Expulsar vocês de casa? Vilipendiar sobre vocês? Abusar de vocês? Não. A disciplina que os nossos pais impingiram sobre nós eram disciplinas para o nosso crescimento, para o nosso bem. Não é verdade? Mutatis mutandis, isto é, do mesmo jeito, no outro jeito. A igreja também é uma família. Os presbíteros são bispos, anciãos, pais, que exercem cuidado sobre a sua igreja. Imagine você, meu aluno, meu querido que está me ouvindo aqui. Você tivesse uma igreja que não se preocupava com nada. Você podia viver de qualquer jeito, seu filho, seu neto. Você gostaria de pertencer a esta igreja? Certamente que não. Nós somos uma família, então a igreja de Cristo, ela é santa, una e disciplinadora. Há esse aspecto disciplinador, paternal ou maternal da igreja sobre seus membros. Imagina o escândalo que seria se a igreja de Jaú, a sua igreja,
fosse uma igreja liberal, que as coisas pudessem acontecer como acontecia em Corinto, lembra? Do cara que dormia com a madrasta e os crentes não estavam preocupados com isso. Então na sua casa você podia participar e fazer o que você fizesse, o seu pai e sua mãe não iam te chamar a atenção. Quem seria você hoje, menina? Quem seria você hoje, menino? Se a coisa fosse assim, como diz os franceses, laissez-faire, corresse do jeito que corresse. Certamente você não seria o que você é, eu não seria o que sou. Do mesmo modo, a igreja também cuida dos seus membros. Então, para os presbiterianos, a igreja é santa, una e disciplinadora. Muito legal isso. Então, eu queria só que vocês lessem aqui. Esse aqui é o manual presbiteriano, seria a nossa Constituição. E dentro do nosso manual existe o chamado CD, Código de Disciplina. Olha o que diz aqui o nosso Código de Disciplina, no parágrafo 9. Dá uma olhadinha aqui, ouçam com atenção, a gente vai tentar colocar isso em tela para você ver. Olha que interessante o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana. Os concílios, ou seja, o conselho, o presbitério, o sínodo, o conselho, consiste em chamar à ordem o culpado verbalmente ou por escrito. E só podem aplicar a pena de... Então nós temos no Código de Disciplina algumas penas. Primeiro, admoestação. O que é uma admoestação que o conselho ou o presbitério ou o sínodo, no nosso caso o conselho, pode aplicar sobre o membro? A admoestação consiste em chamar à ordem o culpado verbalmente ou por escrito, de modo, olha a palavra, reservado, exortando a corrigir-se. Nota, a primeira maneira da igreja presbiteriana disciplinar é admoestar. Vamos supor que você cometeu qualquer coisa, eu pastor ou presbítero, chame você. Fulano, minha querida, meu querido, aconteceu isso. É verdade? É verdade. Você quer se arrepender? Quero. Então nós vamos orar, chorar juntos. Então essa admoestação serve, em última instância, para trazer o culposo de volta à vida da igreja. A segunda é o afastamento. Primeiro, a admoestação. Chamou o irmão, chamou a irmã, o amigo, a amiga. E ele não quis se arrepender. Segundo, letra B, que em referência aos membros da igreja, consiste em serem impedidos da comunhão. Então não pode participar da ceia, não pode orar em voz audível, pode orar em silêncio. De serem impedidos da comunhão, em referência, porém, aos oficiais, consiste em serem impedidos do exercício do oficialato. Por exemplo, o membro tem certos limites. O presbítero e o pastor, pela disciplina do afastamento, também tem limites. Ok? Então, em última instância, esse irmão, o caso nosso, é chamado a se arrepender. E ele não quer se arrepender. Chamado a segunda vez. Lembra, o irmão chamou, ele não se arrependeu. Mateus 18. Chamou mais 2 irmãos, ele não quis se arrepender. Mateus 18. Levou a igreja ao conselho, ele não quis se arrepender. 4. Então, letra C do Código de Disciplina. Chama-se a exclusão. É a última instância. Consiste em eliminar o faltoso da comunhão da igreja. Esta pena só pode ser imposta quando o faltoso se mostrar incorrigível e contumaz. Percebeu? Como que a igreja, a Constituição da igreja, o Código de Disciplina da igreja segue os caminhos de Mateus capítulo 18, como isso aqui não é a Bíblia, mas é bíblico. Então, notem bem, a disciplina visa ao arrependimento.
Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo está percebendo que esse irmão não queria se arrepender. Então me diz no versículo 3, eu quero que vocês reúnam, vocês aí na igreja, e eu, espiritualmente com vocês, este irmão seja disciplinado. Versículo 4, que ele seja entregue a Satanás. Paulo queria dizer que Satanás ia trabalhar com a carne dele, porque ele não quis se arrepender. Quando o Espírito tocou no coração dele, falou com ele, então Paulo estava dizendo, entrega o corpo, a carne, para Satanás, para que o Espírito seja salvo no dia do juízo. Olha, a Constituição coloca claramente para a gente 3 situações muito nítidas sobre a disciplina: a admoestação, o afastamento e a exclusão. O que é a admoestação? Conforme nosso código de disciplina, no parágrafo 9. A admoestação é quando o pastor ou o presbítero chama o irmão e ele não quer se arrepender. E aí você chama 2 irmãos como testemunhas, mas mesmo assim ele não quer se arrepender. Então esse irmão é chamado ao conselho da igreja, aos líderes, aos presbíteros e aos pastores. E então os pastores e presbíteros aplicam-lhe uma pena de afastamento. O que é essa pena de afastamento conforme o parágrafo 9, a letra B do Código de Disciplina? Afastamento significa dar um período de tempo para que essa pessoa se arrependa. Um tempo determinado. 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano. E então, nesse período, ele se arrepende. E ele pede, então, ao conselho que o torne a comunhão plena com a igreja. Hipoteticamente, nesse capítulo 9 do nosso Código de Disciplina, essa pessoa não se arrependa. Continua praticando os males, continua em pecado, então o conselho o exclui da igreja. Aí ele é excluído. É um caso muito raro, mas existe. Em todos esses casos, tanto do afastamento como da exclusão, deve ser comunicado à igreja. A admoestação não, porque a admoestação é particular. O afastamento deve-se dizer à igreja, não o que aconteceu, mas o código da disciplina onde ele está. O irmão fulano de tal e a irmã fulano de tal estão afastados da comunhão da igreja por quebra do artigo tal da igreja presbiteriana do Brasil. Não preciso ficar citando. Mas suponhamos que mesmo assim ele não se arrependa. E então ele continua praticando, ele é contumaz, como diz a Bíblia, ele é repetente, ele é contumaz. Então o conselho e o afasta, exclui da igreja. Ele diz da igreja, o irmão já não é mais membro, esse ex-irmão não é mais membro da nossa igreja, que ele está excluído da igreja. Pastor, isso não é muito duro? Não. Como um pai e uma mãe tratam dos seus filhos, também os líderes da igreja, presbíteros e pastores, devem tratar dos membros. Parece-me que nesse texto do capítulo 5 de Coríntios, que era o nosso texto básico, esse irmão não queria se arrepender. Era no último fato da exclusão. Já não era mais admoestação, já não era mais afastamento, mas era exclusão. Qual é o propósito da disciplina? Tem gente na igreja, meus queridos alunos, que ficam loucos para ver o sangue escorrer. O propósito da disciplina não é isso. Oh, meus irmãos, oh, meus alunos, não é isso. Então, o propósito da disciplina é levar as pessoas, à comunidade e ao indivíduo que cometeu o ato a temer a Deus, a ter temor de Deus dentro da comunidade e como indivíduo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa
é que a igreja está dizendo, nós rejeitamos o erro. Nós não aceitamos o pecado. Nós não achamos que o pecado é coisa natural. Nós temos vários caminhos. Nós temos a admoestação, nós temos o afastamento e no final temos a exclusão. A igreja não convive com esse erro. Imagina você viver numa igreja assim, onde tudo é aceitável. Tudo, olha o que eu estou falando, é relativo. Então, a disciplina da igreja leva o membro a se arrepender. Leva a igreja a entender que ela, a igreja, não aceita o pecado. E no final, trazer o faltoso, o pecador, a comunhão plena com a igreja. Não duvidem disso. A maior tristeza para um conselho, presbíteros e pastores, é quando ele tem que afastar um membro. Como dói. Isso já aconteceu várias vezes comigo e aqui também na nossa igreja. Olha, os presbíteros ficam arrasados. Eu sei que vocês têm dificuldade de entender isso, mas nós ficamos arrasados, arrebentados, tristes. Mas qual é a nossa alegria quando ele se arrepende, quando ele volta, ele é restaurado? Então o pastor diz, o irmão, a irmã está plenamente habilitada para ter comunhão espiritual de novo com a igreja. Que coisa maravilhosa. E o caminho para que isso aconteça é sempre a adversação, o afastamento e a exclusão. A exclusão está lá na exceção em Mateus capítulo 18. Paulo está falando de um problema da igreja de Corinto no capítulo 5. Qual é o problema? Imoralidade. Ele diz claramente no texto que eu li para vocês, olha o que ele fala. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal que nem entre os pagãos daquela cidade de Corinto a que Paulo se referiu, uma cidade paganizada. Paulo está dizendo, nem entre os pagãos existe isso. Como pode existir isso dentro de vocês? Qual seja, um jovem, um filho, um homem habitar com a sua madrasta? E vocês não se escandalizam com isso? E mesma coisa que a nossa igreja, meu querido aluno, vir alguém cometer um ato terrível, o cara que bate na mulher, assalta um banco, adultera, rouba, e a igreja pensa o seguinte, olha a igreja, isso acontece com todo mundo, essas coisas tendem a se alinhar no futuro, isso é problema do século XXI, nós somos pessoas muito avançadas, temos um grau de erudição na igreja, de conhecimento, que essas coisas não nos atingem. Isso é um absurdo. Você, meu querido aluno, não gostaria de participar de uma igreja dessa. Nem eu queria ser pastor de uma igreja dessa. É isso que Paulo está falando. Vocês nem se escandalizaram com isso. Então, o propósito da igreja é em se indignar com isso, e do conselho em tomar posição. Não é para descer a lenha, não é para tirar sangue, isso é abuso, mas levar o faltoso ao arrependimento. Uma igreja que age assim é uma igreja que não somente é santa, que é una, que é disciplinadora, mas quarto, é uma igreja amorosa. Pergunta o seu pai se a disciplina não é uma forma de amar. Pergunta a sua mãe se a disciplina não é uma forma de amar. Claro que é. Quem ama a disciplina, quem ama admoesta, quem ama exorta, quem não ama abandona isso
e deixa os filhos e as filhas a crescerem como eles querem. É o que Paulo está comentando aqui. Nós somos uma família, nós somos uma igreja, nós temos que levar a igreja ao temor do Senhor, com a disciplina, levar a igreja a rejeitar o erro e, sobretudo, trazer o pecador ao arrependimento, através da admoestação, o afastamento, em caso extremo, a exclusão. Então Paulo está falando da imoralidade, no capítulo 5. Se ouve falar entre vós e a imoralidade. A palavra imoralidade é uma coisa que você conhece, vem de porneia, pornografia, pornocenia, pornofilia. Você já ouviu a pornografia, pelo menos? Pornocenia não existe em português, mas eu invento esse neologismo para mostrar que está ligado. Então, pornografia, pornocenia, pornofilia. Então, você conhece essa raiz pornô, imoralidade. Então, Paulo está falando da igreja de Corinto que é esta imoralidade. E vocês não estão percebendo o que está acontecendo dentro da igreja. A igreja pode tomar três resoluções contra a porneia, ou a pornocenia, pornografia, a pornoenergia dentro da igreja. Ela pode ficar indiferente, ok? Indiferente. Quando eu cheguei aqui na igreja de Jaú, vocês sabem disso, eu tive que resolver um monte de problemas desses. Você pode ficar indiferente, ou você pode se indignar e dizer, olha que absurdo o que está acontecendo, mas também você não faz nada. Você não cumpre Coríntios capítulo 18. Você não vai lá e chama o irmão. Se o irmão não arrepender a irmã, você chama mais 2 irmãos, leva na igreja. Você pode se indignar, fofocar e não se arrepender. Ou então, tomar uma decisão de disciplinar. Qual a decisão que a nossa igreja está tomando? Qual a decisão que você está tomando conforme Mateus capítulo 18? Indiferente, isso acontece. Uma indignação sem fazer nada, só fofoca, ou então tomar uma decisão de chamar o irmão, de tentar resolver, dissuadi-lo e trazê-lo para a comunhão do Senhor. Qual é a preocupação de quem disciplina? Ele primeiro quer recuperar o indivíduo, recuperar o crente, recuperar o irmão, recuperar o cristão. Segundo, santificar o corpo, ou seja, proteger a igreja de Jesus. Por que proteger, Cícero? Porque um pouquinho de levedo, quando você deixa na massa, ele espalha por toda a massa. Então você não quer só recuperar o irmão, mas você quer proteger também os seus irmãos. Uma irmã da igreja me procurou e disse, meu filho está passando da igreja. Falei, por quê? Porque ele viu mau testemunho na vida de outros jovens da igreja. Eu falei, me cite 3 jovens que ele viu mau testemunho. Citou 2. Eu falei, agora eu vou citar 10 que não tem esse mau exemplo. Por que o seu filho foi ver o exemplo de 2 maus e não de 10 bons? Então, quando a igreja assume a disciplina, ela quer proteger a igreja, proteger você, proteger os seus amigos que estão ao redor, porque um pouco de levedo, Jesus disse, leveda toda massa. E em terceiro e último lugar, a igreja faz isso para promover o temor ao Senhor e a glória de Deus. A igreja de Cristo tem que ser santa como Cristo é santo, como Deus é santo. Isso é papel da liderança, papel seu, individual, papel do grupo, proteger a igreja de Cristo e glorificar a Deus. Tá bom, qual é o benefício que a gente tem com a disciplina? Vamos jogar pedra na Geri, jogar lá fora, jogar ali fora, não vale mais nada? Não! O papel, o benefício é tornar o indivíduo santificado, fortalecer o corpo de Cristo e promover o testemunho do Evangelho. Aí, na cidade, diz aquela igreja, não é brincadeira não.
Aquela igreja não é quem dá dízimo só e vai embora, todo mundo feliz. Não. A igreja é uma igreja feliz, que louva a Deus, mas ela se preocupa com o testemunho de cada um de seus membros. Então, o benefício é completo. Tornar a igreja santa, fortalecer o corpo, promover o testemunho. Quarto, honrar a santidade de Deus. O que nós queremos com isso? O arrependimento do crente. O arrependimento do faltoso. E mais ainda, que cada um membro da igreja leve o outro ao arrependimento, conforme Mateus 18. A gente cria um círculo não vicioso, um círculo virtuoso, e cada um irmão promover o benefício espiritual de cada um. Daí porque a igreja de Cristo não é só santa, não é só una, mas ela é disciplinadora. Olha gente, vale a pena a gente começar a pensar sobre a disciplina da igreja. Não ver a disciplina da igreja como um algoz, como um juiz somente, mas como alguém que quer ver o bem do próximo, que quer ver o fortalecimento da igreja e a glória de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu aluno, e que a gente tenha de fato uma igreja disciplinadora. Que Deus nos abençoe. Até lá.